E as empresas, aí seria o outro ponto, né? Além de ter políticas, tem que capacitar profissionais e gestores. Profissionais no sentido de, olha, o nosso modelo é esse, você tem que ter responsabilidade de entrega e eu te contratei para trabalhar para mim de tal a tal hora por dia e eu espero isso de você. E, por outro lado, líderes e gestores, que além de encabeçarem, né, ou personificarem essa mensagem por parte da empresa, também tem que estimular essa cultura de accountability, porque ficar dando exceção para um é um péssimo exemplo para outros. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Um abraço especial hoje ao pessoal de Lisboa que nos escreveu nos últimos dias e a todos vocês que em mais uma semana está aqui para nos ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. Vamos lá então, hoje um episódio muito especial aonde nós falaremos sobre home office, home off, enfim, em um artigo recente da Você SA com o título Rest in Peace, Descanse em Paz, Home Office, porque as empresas estão voltando para o escritório, nos foi apresentado que o número de dias da semana em que o home office caiu foi de 40% no mundo e quase 50% no Brasil, desde o término da pandemia em 2022. Entre as novas vagas, a imensa maioria é totalmente presencial. Quando uma empresa abre agora um novo posto de trabalho, praticamente 85% dessas novas vagas estão com o requisito de de trabalho presencial. Enquanto o modelo remoto perde o gás, outra ideia se levanta, agora da semana de 4 dias de trabalho. Após o Covid, muitas ideias inovadoras surgiram e no Congresso do SHRM de 2022, o Congresso do Society of Human Resources Management, que a gente participa já há muitos anos, nós ouvimos pela primeira vez o termo Anywhere Office, que seria a ideia de trabalhar em qualquer lugar do país ou do mundo. Enquanto as empresas desejam o retorno aos escritórios, os empregados ainda batem o pé e solicitam essa flexibilidade do home office. Mas gigantes aí da indústria, principalmente da indústria de tecnologia, a Apple, a Amazon, o Google, o Facebook, eles passaram a exigir de seus colaboradores pelo menos 3 dias presenciais por semana no escritório. E a gente acompanhou aí nas mídias o rebuliço que isso fez lá no Vale do Silício, mas também em outras partes dos Estados Unidos, grandes empresas estão solicitando o retorno presencial. No Twitter, o Elon Musk chegou a afirmar que o modelo é moralmente errado. O modelo do home office ele é moralmente errado e mandou todo mundo voltar para o escritório. Há outras grandes empresas aí no mundo, Disney, a Salesforce, SAP, enfim, solicitando o retorno gradativo ao escritório. Agora, a produtividade realmente ela é maior em modelos híbridos? O desenvolvimento profissional ocorre naturalmente, ocorre de forma eficiente em modelos híbridos? E as interações com os colegas? E a perda de tempo na comunicação remota? Como fica então a carreira versus os modelos flexíveis de trabalho? Para falar conosco sobre esse tema, hoje nós temos ela, que é graduada em marketing pela ESPM, possui diversas especializações de coaching, PNL, design thinking, tem MBA em administração pela FGV e também mestrado em administração de empresas e gestão de pessoas pela FEA da USP. Durante sua carreira, passou por grandes empresas, como gerente de marketing na Oakley, Luxottica do Brasil, diretora de marketing na Multicoisas Franquias,
Atualmente é conselheira de carreira, fundadora da Sylvia Hartmann Consultoria e Treinamentos, aonde ela fala sobre transição de carreira, modelos flexíveis de trabalho e direcionamento profissional. Além de tudo isso, ela ainda é criadora de conteúdo no LinkedIn e professora convidada, tanto na FIA Business School quanto na Fundação Dom Cabral. É apaixonada pelo mar e por esportes. E é com alegria e honra que damos as boas-vindas a Sylvia Hartmann. Bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, estou super feliz de estar aqui também, poder compartilhar um pouco de estudo, pesquisas, conhecimento e agregar realmente valor a esse debate que tem sido tão ferrenho, né? Essa discussão do retorno aos escritórios. Então Obrigada. vamos começar então com a pergunta, né? O home office morreu, rest in peace ou não? Não, o home office não morreu e não vai morrer. Essa matéria foi bem interessante. Claro que quando eu vi essa capa, eu pensei, poxa vida, que prognóstico ruim, né? Já afirmar que rest in peace, home office. Mas a verdade é que a matéria foi muito interessante. Eu acho que esse título foi realmente para chamar a atenção das pessoas. E havia uma análise interessante. Qual essa análise, Silvia? De que realmente muitos dos estudos e pesquisas ainda são inconclusivos. Ainda é cedo. Se, por um lado, existe uma linha de pesquisadores e autores que dizem que aumenta muito a produtividade, tem outras pesquisas que dizem que reduz. Tudo isso porque faz muito pouco tempo que o mercado de trabalho está realmente praticando aí essas modalidades de trabalho flexíveis como home office. Mas ainda assim, ainda com todo esse debate, toda essa discussão, ainda temos um número de empresas e pessoas trabalhando em home office muito superior a antes da pandemia. Antes, quando a gente pensa ali no início de março de 2020, segundo a Organização Internacional do Trabalho, havia menos de 3% de assalariados no mundo que trabalhavam em home office. E era ou teletrabalho, e era uma prática muito restrita, muito reduzida no mundo inteiro. Então, com certeza, a gente teve um aumento muito considerável devido à pandemia. Claro que agora existe uma possível normalização. Saiu um estudo essa semana, inclusive, que no UK o número agora está o que eles chamaram de flat, ou seja, não está aumentando o número de pessoas em home office, mas também não está mais reduzindo, já chegou a um equilíbrio. Então, o caminho é esse, que as empresas aos poucos entendam qual é o modelo adequado para si, e os profissionais também, e a gente chegue aí nos próximos anos em uma normalidade em termos de distribuição de remoto versus híbrido, versus presencial e versus anywhere. Bom, eu tenho 2 graduações e eu tenho um conflito interno grande quando eu avalio certas tendências. Então, eu tenho o meu lado engenheiro, né? Então, racional, um lado científico, e eu tenho o meu lado teólogo. Aliás, hoje é Dia Internacional dos Teólogos. Parabéns aí a todos os colegas aí de profissão. Então, nesse olhar como teólogo, a gente vê muito sobre o aspecto humano, relacional das pessoas, né? Quando a gente realmente avalia a produtividade, ou seja, a entrega em um determinado contexto, que é o presencial versus um modelo híbrido, ou 100% home office, realmente a gente ainda não tem dados, né? Porque você teria que pegar a produtividade da mesma pessoa em 3 diferentes contextos, no mesmo período. Mesmo cenário externo. Mesmo cenário externo, mesmo trabalho, e aí sim você fazer essa avaliação. Então, realmente é algo muito difícil. Até porque, no começo da pandemia, não só conversando com outros presidentes de companhia, mas na nossa própria empresa, a gente via que as pessoas, no começo do home office forçado, porque a pandemia nos levou, as pessoas tinham medo até de ir no banheiro. Então as pessoas ficavam conectadas no computador que nem cola,
Porque ela não queria ser saída e alguém chamar e ela não responder, porque ela tinha medo De perder o de emprego. perder o emprego. Claro. A partir do momento que isso vai se normalizando, né, a gente vê já hoje que assim existe uma latência grande de comunicação, isso é fato. Você antes poderia levantar e perguntar para o colega alguma coisa, hoje você manda no Teams, enfim, qualquer ferramenta que você usa, ou pode falar e tem uma latência aí de 20, 15 minutos, enfim. Então, é um pouco complicado, e aí eu acho que isso faz com que as empresas hoje, elas, de uma certa maneira, preocupadas com o resultado, coloquem ou imponham certas regras, sem levar em consideração também o outro aspecto, que é o aspecto que o home office viabiliza, de ganho de tempo, por exemplo, principalmente no trânsito. Né? E isso é um fato, né? As pessoas, o deslocamento é grande. Um outro ponto que eu vejo é a possibilidade de você realmente contratar profissionais sérios, mas de qualquer lugar do mundo, né? A gente vê, por exemplo, no mercado de tecnologia, muitos desenvolvedores brasileiros sendo contratados por empresas internacionais, porque o que importa para ele é subir o pacote da entrega Claro, do desenvolvimento. claro. Então, a gente vê isso. Então, esse embate ainda vai, eu acho que vai ter Alguns anos pela frente, né? alguns anos pela frente. E nas suas andanças, né? Pelas empresas, pelo mercado, o que você vê de desafio, né, para as empresas? O que elas te trazem como particularidades ou preocupações para realmente estar tranquila num modelo híbrido? Tá, só deixa eu comentar antes, porque você trouxe coisas muito interessantes, Claro. né? Em relação à produtividade. Além disso que você trouxe, fantástico, né? Que a gente tem que avaliar a mesma pessoa em todos os modelos. O conceito de produtividade ainda é muito nebuloso, né? Então, produtividade é entrega, de fato, por período de tempo? Ou produtividade é tempo de disponibilidade? Ou produtividade é o custo versus entrega? Tem várias perspectivas. Esses dias eu conversava com um diretor de inteligência de negócios de uma grande rede de varejo. Ele me dizia: olha, produtividade é custo por entrega. É muito mais barato manter um escritório em nuvem do que um custo de ocupação de uma empresa física. Então, tem realmente muitas discussões aí pelo caminho. Pensando nos desafios, e aí já conecta um pouco com o que eu trouxe agora, tem a questão que você trouxe da comunicação, tem a questão relacional. Isso tudo realmente são pontos que têm que ser muito bem cuidados, tem que haver aí um planejamento de como estimular a comunicação, como estimular a integração das pessoas. Mas o grande desafio para mim, ele não é tão. Ele é o que seria quase a cultura e a mentalidade. Por Uhum, quê? Porque a gente vive hoje num mundo dessa cultura always on. uhum, Então, quando a gente pensa numa comunicação efetiva, talvez não seja interromper o colega o tempo todo para tirar uma dúvida. Porque isso gera um prejuízo. Essa velocidade de comunicação gera um outro prejuízo, que é a falta de atenção, inviabiliza o trabalho de foco. Então, em termos de comunicação e de colaboração, por exemplo, eu acho que esse é um primeiro desafio das empresas, tentar reduzir essa. E aí eu vou usar muito a questão da mentalidade, porque nós é que tomamos as decisões de como a tecnologia vai ser usada, como as práticas são implementadas. Então, enquanto as pessoas tiverem essa necessidade de resposta imediata para muitos temas que não necessariamente requerem uma resposta imediata, é claro que as empresas vão considerar a comunicação um gargalo uhum. quando a gente pensa no trabalho remoto híbrido. Porque, de fato, você não vai ficar ligando para a pessoa o tempo inteiro como você iria na mesa. Mas será que não vale a pena avaliar esse equilíbrio entre realmente o tempo disponível de integração e o tempo de produtividade? Tem alguns cases bem interessantes, inclusive que foram promovidos, publicados pela Harvard recentemente. Mas dos movimentos que a gente teve pós-pandêmico é que as pessoas ainda confundem muito comunicação e colaboração. As pessoas acham que isso aqui, estar junto e conversando e interagindo sincronamente ao mesmo tempo, é colaborar. E não é.
Isso é comunicação, isso é relação interpessoal, mas não é colaboração. Colaboração é trabalhar em conjunto, visando um resultado em comum. É mais direcionado. E o que aconteceu com a pandemia? Nesse período de home office forçado, né, compulsório, em que as pessoas se viram em casa com medo de perder os empregos e toda aquela insegurança, profissionais e líderes começaram a se comunicar muito por mensagem, por fazer muita reunião, por Teams, por Slack, por WhatsApp, achando que estavam substituindo a colaboração. E com isso acabaram piorando, né, dando mais peso para um problema organizacional que é essa necessidade de resposta o tempo inteiro. E os gerentes não veem isso, né? Os líderes não veem que as pessoas passam grande parte do tempo do dia mudando de contexto entre li uma mensagem e fui fazer um relatório. Entrei numa reunião, fui fazer um relatório. Olhei o Teams, fui fazer um relatório. Essa perda de concentração interfere muito na produtividade. Então, eu acho que esse é um primeiro desafio das empresas, assim, essa questão cultural da necessidade da resposta imediata, que obviamente funciona melhor nos escritórios, porque você vai na mesa do lado, cutuca a pessoa, né? E conversa. E conversa, exatamente. Esse é um ponto. Em relação ao que o mercado chama de cultura, o home office, a gente perde a cultura. Na verdade, as pessoas estão se referindo à questão de pertencimento. Não é Isso. exatamente cultura, né? Porque a cultura, ela transpira em tudo que a gente faz, a forma Sim. que a gente se comunica, que a empresa toma decisões. Então, e-mail, reunião virtual, tudo fortalece muito mais a cultura, a forma como as coisas são conduzidas, seja presencial ou virtualmente, do que ter que ir ao escritório em si. Mas é claro que na questão do pertencimento, se as empresas não forem muito intencionais em como engajar e trazer para perto esses profissionais, ainda que virtualmente, é claro que você pode perder o pertencimento, porque ao invés de você estar trabalhando num escritório com 10 pessoas do seu departamento, você está sozinho ou sozinha em casa. Então, claro que isso também é uma questão. E o que eu sempre digo é que precisa ter intenção para estimular alguns comportamentos que não existiam, que pareciam que eram simples, né? Que eram espontâneos e automáticos no escritório, como talvez essa questão de pertencimento também. A questão é que, se a gente pensasse nas condições ideais de temperatura e pressão, e as pessoas pudessem se deslocar por 10 minutos, estar no escritório, ter uma rotina de trabalho com qualidade, voltar em horário decente para casa, cuidar da família, cuidar das coisas, se pudessem ter tempo de concentração no escritório, etc., talvez eu estivesse aqui defendendo que o presencial também funciona, mas essa não é a realidade do mundo. Porque, como você disse há pouco, as pessoas passam horas de deslocamento por dia, muitas pessoas ficam longe de casa, não conseguem resolver questões pessoais, nem burocráticas, administrativas, nem afetivas, familiares e de qualidade de vida. Eu lembro, eu trabalhei 20 anos em empresa. Ir ao médico é um dilema, né? Você conseguir aprovar, organizar, pedir para ir ao médico, porque você já se desloca 2 horas, você almoça com os colegas, você tem reunião o dia inteiro. Então, a vida real, principalmente nas grandes cidades, ela não oferece as condições normais e ideais de temperatura e pressão. E, portanto, os ganhos das pessoas poderem trabalhar de forma remota, ainda que alguns dias durante a semana, são tremendos. E aí, claro, com essa estratégia de trabalho, planejamento, se adequando às práticas de trabalho, esse equilíbrio entre vai ficar em casa hoje, vai para o escritório hoje, o dia que for no escritório é justamente para integração e pertencimento. No tal dia da semana, determinado dia, não terá reuniões porque é o dia de concentração, enfim. E todo esse processo de planejamento de como tornar a empresa mais eficiente não deveria ser feito só para o trabalho flexível, mas também para o trabalho presencial. Porque essa é a questão. No escritório, muitas das dificuldades e desafios do dia a dia acabam sendo jogadas no fundo da gaveta, como um problema da comunicação, que já é anterior à pandemia. E eu digo pandemia, e só uma ressalva, né? Home office não é pandemia. As pessoas Sim. confundem muito, mas eu estou dando o exemplo da pandemia porque a pandemia impulsionou a adoção de home office. Então, muitos dos problemas organizacionais que existiam antes da pandemia, eles só ganharam destaque porque quando você não está mais no escritório, não dá para
fingir que tá tudo bem. Sim. E aí isso me leva para o próximo desafio que eu gostaria de comentar, que é a falta de conhecimento e a falta de capacitação, tanto de profissionais quanto de líderes, para trabalhar de forma remota. Uhum. Então, por um lado, você tem a paranoia da produtividade, né? Líderes, gestores que não sabem acompanhar sua equipe, que não aprenderam a fazer uma gestão adequada de pessoas, que no escritório resolve, porque vai até a mesa, mas que fazer uma gestão verdadeira à distância não sabem fazer. E por outro lado, você tem as pessoas que acham que são muito produtivas em casa, mas que nem todas têm a autogestão e o accountability suficiente para fazer o trabalho acontecer. Então, isso acaba sendo mais um desafio das empresas. É uma consequência da falta de capacitação também. Você falou 3 pontos muito, muito interessantes que eu gostaria apenas de complementar. Primeiro, né? Aí vamos olhando agora o meu lado mais de humanas, né? A sensação, o ser humano é um ser social, Social, claro. né? Então a gente necessita do contato com o outro, né? De socializar, de ser reconhecido, de ser recompensado, de ser visto, de ser ouvido, né? E o home office, né? Existe para mim uma dificuldade nisso, porque assim, gestão de pessoas, o olho no olho, para mim, é o que é a melhor ferramenta. Porque aqui eu estou vendo a sua expressão corporal, o seu olhar, né? Aqui nós estamos realmente conectados. Então, um dos pontos que nós sentimos bastante, e eu vi também nas outras empresas, a falta sim de preparo do líder de fazer gestão, e aí ele não sabia fazer gestão nem do presente, nem Exato. Esse é o presencialmente, né? ponto, exatamente. Né? Então ali, na verdade, a pessoa estava acostumada com uma certa normalidade do líder ir falando as coisas ali, estava normal, mas não tinha uma conversa, né? Não tinha uma orientação, não tinha um guidance, né? E você fazer isso de forma remota é horrível, né? Você dá feedback, ainda mais feedback para, vamos lá, negativo, ou construtivo ou crítico, online, mesmo você vendo pela câmera, é horrível. É uma forma gélida de você É mais tratar a frio. pessoa, né? É. Então isso é um ponto, né? Eu acho que a gente tem que realmente trabalhar num meio termo, porque como nós estávamos, né? Nós estávamos realmente presencial 100%, numa rotina de sair cedíssimo de casa, voltar tarde para casa, numa mecânica, né? E isso, pensando no lado pessoal das pessoas, isso é muito ruim, né? Tanto no nível relacional, a gente vê, no começo da pandemia, a taxa de divórcio aumentou 70%. Porque os casais, eles não se conheciam, porque iam Não cada um conviviam, né? não conviviam, cada um ia para um emprego, chegava no final da noite, malha comia alguma coisa, tomava banho, dormia e começava a rotina novamente. E aí, quando eles estavam dentro de casa, eles não se conheciam, tivemos 70% a mais de divórcio em 2 anos. Só o home office, como por exemplo na parte de tecnologia, os desenvolvedores pregam isso, e é difícil você contratar hoje desenvolvedor que não seja 100% home office. Para mim também é ruim, porque o desenvolvedor, ele é um engenheiro de produto. Eu já fui engenheiro de produto. Engenheiro de produto, você precisa ouvir o seu cliente para você transformar de forma tangível, material, científica, aquele produto, o desejo do cliente. E hoje eles trabalham de forma muito burocrática. Eles querem receber um documento de requisitos, um papel, para falar isso que eu preciso desenvolver. Eu não preciso falar mais com ninguém. Eu já recebi aqui o meu input, ele trabalha, entrega. E isso para o nível social, relacional, é péssimo. E para a saúde mental dele é péssimo. 2022, quando retomaram os congressos lá nos Estados Unidos, eles apresentaram que 91% ou 92% dos americanos entrevistados, e foram milhares, tiveram algum sintoma de doença mental, seja uma ansiedade leve ou um burnout.
né? Então, 92%, ou seja, praticamente 100% das pessoas. E os Estados Unidos é um país que realmente cobra muito resultado, produtividade, né? Então, eu acredito que esse meio termo faz toda a diferença, tanto para a saúde do colaborador, quanto para a própria empresa, porque a criatividade vem do ócio, né? A criatividade vem do ócio. Então, a pessoa ela precisa estar em paz para criar. E as inovações vêm de momentos de criação. Se a gente não tem essa pausa, e eu tiro por mim, quando eu preciso fazer reuniões de planejamento, preparo de planejamento, eu faço o meu home office, porque eu preciso de um tempo para pensar. Então, eu acho que esse meio termo é importante e as empresas, elas acho que ainda, né, precisam entender que, sim, resultado é importante, mas as pessoas também, a sua saúde mental, a sua felicidade, o seu potencial criativo, eles precisam também florescer, senão ela não vai conseguir o resultado, né? Claro. Esse é um ponto, né? Sobre falta de preparo. Esse aqui, falta de preparo, eu acho que dos dois lados, né? Com certeza. Muitos líderes não tinham preparo e ainda não tem, Não tem. nem do presencial, Exato. né? E o operacional, realmente, muitos faltam accountability, né? Eles entendem isso como uma liberdade e muitas vezes não sabem usar. Então, você tem hoje mecanismos que as empresas podem implementar de controle de tempo produtivo na frente do computador, o que acessa. Isso é normal, você está usando Um sistema, um né? sistema, um equipamento da empresa, né? E a gente vê coisas que só Deus duvida, tá? A gente vê coisas que só Deus duvida. Então você fala assim, aonde está, né, a responsabilidade desse colaborador, né? Então, agora, um ponto, né, que você tocou que eu achei bastante interessante, e aí eu queria te fazer uma pergunta sobre entrevistas de emprego. Porque também o turnover em períodos de home office aumentou mais de que 50%, né? E a gente, bom, primeiro pela oferta, porque agora eu posso trabalhar para qualquer empresa do mundo, dependendo da sua função, mas também pela flexibilidade, porque para você ir no médico era um parto. Para você fazer uma entrevista de emprego, mais parto ainda, né? Você tinha que matar a avó, o filho ficou doente, Exato. né? A gente sabe, porque a gente já foi gestor em grandes empresas. Então a gente viu muita dessas coisas. A pessoa chega, vou ter que, né, levar meu filho e tal, e daqui a uma semana, olha, eu não estava esperando, mas eu recebi uma proposta, né? Coincidência. né? Então, mas era você via esses movimentos. Hoje não, a pessoa está em casa, ela termina uma reunião aqui virtual, ela já coloca a entrevista na sequência e você não está vendo, né? O que você acha em termos, vamos dizer assim, éticos, né? Quando você vai fazer uma orientação para as pessoas, né? Não para as empresas, mas para as pessoas que lhe procuram, sobre essa atitude de encaixar no dia a dia pesquisas de emprego, entrevistas de emprego que está remoto, ninguém está vendo. É, existe alguma preocupação das pessoas nisso? Ou para elas isso é normal? Eu não sei se existe preocupação ou se é normal, mas eu acho que você trouxe temas importantes, mas que dependem de muito mais variáveis do que só estar no home office. Então, eu vou puxando o fio lá de trás. Tá. O próprio número de saúde mental, realmente, os casos de saúde mental pioraram. Sim, as pessoas passaram a ter mais coragem de falar depois da pandemia. Sim, todas as inseguranças e os desconfortos e ansiedade gerada pela pandemia em si, pelas dificuldades que o mundo dos negócios enfrentou ao redor do mundo, também impactaram muito a saúde mental. E o uso excessivo de telas, é claro que se você trabalha em casa, você vai passar mais tempo em tela para trabalho do que no escritório. Mas a gente já passa quase, eu não sei colocar em porcentagem, mas hoje os próprios celulares têm aplicativos que mostram lá quanto tempo as pessoas Sim. passam. E são muitas horas por dia, independente de trabalho. Então,
Com certeza, todas essas variáveis têm um grande impacto na questão da saúde mental. E para algumas pessoas, pode ser o isolamento do home office também, porque o ser humano é um ser social e precisa viver em comunidade. O que eu tenho dito muito é que essa comunidade pode ser também do trabalho, mas não precisa se restringir ao trabalho. Porque as pessoas estudam, fazem atividade física, frequentam lugares. Então, tudo isso são comunidades que a gente constrói ao nosso redor e que ajudam e alimentam essa parte social. E o trabalho, ele cai no lugar que ele deve cair. Ele é uma das comunidades e não a vida da pessoa, porque a minha impressão é que as empresas têm essa expectativa de que o trabalho seja realmente a vida da pessoa e que não possa repartir esses recursos afetivos e de tempo e de cognição com mais nada, porque é só do trabalho. Por outro lado, há pessoas que são muito tímidas, que são mais isoladas, que vivem sozinhas. E para essas pessoas, com certeza, o trabalho 100% remoto representa um grande desafio de saúde mental, porque essas pessoas não têm outras redes de apoio afetivas, então são pessoas que dependem realmente de se movimentar e ir para escritório. Mas ainda assim, hoje a gente tem um fenômeno dos coworkings, né? Porque foi até você comentou no início do Anywhere Office. É isso, a pessoa trabalha para a empresa, não quer ficar em casa, mas ela pode ir para um coworking que a empresa pode ou não subsidiar, e aí depende da política. Em relação a essa falta de alta gestão, né, e falta de accountability dos profissionais, que é a responsabilização pelo que se comprometeram, tem um primeiro ponto importante que as pessoas confundem muito home office com pandemia. E durante a pandemia, houve uma grande flexibilização das regras do contrato de trabalho, como, por exemplo, o horário. Porque, por um lado, as famílias, as pessoas não tinham escola para levar os filhos, estavam o tempo todo em casa, precisavam parar para cozinhar, coisas que normalmente talvez não façam parte da rotina, né, desses trabalhadores do conhecimento que acabam almoçando perto da empresa. Então, por todas essas e outras razões, as empresas flexibilizaram o horário, porque as pessoas trabalhavam até mais tarde, faziam um intervalo maior no almoço. E o que eu vejo que aconteceu? Há muita confusão ainda, né? Muitos profissionais que continuam em home office, mas não compreendem que uma coisa é a flexibilidade de lugar. Então, você pode trabalhar em casa, você pode trabalhar anywhere, em qualquer lugar no Brasil. Outra coisa é flexibilidade de horário. Uma não pressupõe a outra. Sim. Então, isso é uma grande confusão e eu vejo que tem profissionais que confundem muito. Esses dias eu faço parte de uma comunidade de pré-vendas e uma moça comentou no grupo de WhatsApp que ela estava super chateada e decepcionada porque não pôde avançar num processo seletivo que era home office porque ela cuida da filha. A filha fica em casa e ela estava super brava. Aí eu falei, não, peraí. Escrevi para os organizadores da comunidade, falei, deixa eu fazer uma palestra, uma aula, um treinamento com essa turma, porque eles não entenderam que home office não é pandemia. Então, o fato da empresa permitir que as pessoas, que o acordo seja esse, o arranjo, que as pessoas possam continuar em casa, ninguém vai realmente trabalhar bem se tiver com um bebê ou com uma criança do lado. Isso, para mim, é uma coisa muito básica e que eu vejo que as pessoas ainda confundem. E é uma pena, porque você tem ali cenários, né? Eu vou pensar cenários extremos, tá? Para colorir. Ou você pega horas de deslocamento por dia, passa 12 horas numa empresa e mais 4 fora de casa e mal vê seu filho e volta a ter um monte de gasto. Ou você trabalha em casa, tem um monte de benefício de deslocamento, de custo, de vida, mas arruma uma forma do seu filho ter apoio, escola, creche, outra pessoa, e o meio do caminho é o que as pessoas estão fazendo, que é essa confusão. Então, eu não sei, eu acho que existe um ganho secundário, um aproveitamento de muitos profissionais em relação a isso, o que é uma pena, porque isso está comprometendo os demais. E pelo trabalho que eu tenho feito em empresas, e aí, só para explicar, eu ajudo as empresas a entenderem qual é o modelo ideal. E depois também capacitar profissionais, líderes, etc. Mas um primeiro ponto que eu faço é esse levantamento. E o que eu tenho, em vários casos, percebido nas empresas é que, assim, às vezes 2% dos profissionais têm esse comportamento. De
de ter 2 empregos, de fazer entrevista, de ficar no videogame, porque cai tudo, acho que a entrevista, te respondendo, cai nesse saco de não tenho motivação, não tenho compromisso e não quero ficar na empresa e vou sair. Essa pessoa no presencial talvez tivesse que inventar mais desculpa para fazer entrevista, mas ela não seria o principal talento da empresa. Sim. É uma pessoa que está desmotivada por alguma razão. E são poucos, o que é uma pena, porque esses poucos acabam reforçando o receio dos gestores, porque a gente entra no viés de confirmação. Então, um gestor ou uma gestora que já não gosta do remoto porque é difícil gerenciar à distância. E é difícil mesmo, é difícil gerir pessoas. Aí descobre que um profissional da equipe tem 2 empregos. O remoto não funciona. E acaba sendo um desperdício para os demais, porque tem uma série de pessoas que são muito comprometidas em casa. Então, acho que a gente não pode fazer... Não é a maioria, isso pelos casos que eu tenho interagido, eu tenho visto, pelo menos nas empresas que eu tenho interagido, que não é a maioria, mas com certeza existem essas pessoas. E aí volta para a empresa, né? Apesar de você ter feito a pergunta em relação a profissionais, volta para a empresa, por 2 razões. A primeira é que as empresas não estão construindo políticas adequadas de modelo de trabalho. Silvio, o que é política? É um documento, pode ser um PDF, que explique, olha, o nosso modelo vai ser assim. Por que nós acreditamos nisso? Por que nós levantamos dados assim? Por que nós entrevistamos líderes e profissionais e para o nosso negócio, pensando nos nossos clientes, em vocês, o nosso modelo vai ser um híbrido, vou inventar aqui, 1 dia presencial por semana. Existem exceções? Existem em casos muito específicos, assim, eu estou inventando aqui, falando um monte de coisa, só para tentar ajudar a ilustrar que essas empresas precisam de um documento que parametrize quais são as regras, um guia. O que acontece? As empresas não têm políticas e quando tem, colocam um comentário bem pequenininho lá embaixo. Exceções podem ser combinadas com o gestor. Aí acabou. Abriu, acabou o modelo, um departamento pode, o outro não pode. A empresa não... Veja, todo modelo tem prós e contras. Isso é o que eu também ajudo empresas a avaliarem quais são os trade-offs. Um dos desafios do remoto e do híbrido é justamente esse, é você reinventar as práticas de trabalho para que o modelo funcione, e precisa reinventar. Voltando à sua pergunta dos desafios, as empresas mantiveram a forma de trabalho do presencial no remoto. Não vai funcionar nunca. Então, precisa revisitar todas as práticas de trabalho. Você não vai revisitar todas as práticas de trabalho da sua empresa se você vir que 70% das pessoas está algum dia no escritório, você pensa, não precisa. Então, isso também é um desafio do híbrido, é porque eu não me concentro em promover a mudança necessária. Você falou uma coisa muito, muito legal, que eu acho que é uma forma bem pedagógica aí para todos nós que somos colaboradores de alguma empresa, seja da nossa ou de outra empresa contratada, mas que existe ainda muita confusão, que é a pessoa ter um comodismo de querer um home office, pensando ainda que está num modelo de pandemia, né? Então, eu percebi o seguinte, por conta da pandemia, eu tirei o meu filho da creche, né? Porque não dava para deixar o filho na creche, tudo bem. Então, eu estava em pandemia e eu tinha lá o meu filho pequeno. Bom, ok, então no seu caso, você tem um filho pequeno, você chegou lá a um acordo com a sua esposa ou com o seu esposo. Bom, então faz o seguinte, começa então a trabalhar 10 horas, porque aí você fica até as 10 com o seu filho, cuida dele, às 10 horas você começa a trabalhar, focado no trabalho, etc. Depois ainda faz uma outra pausa, não sei o que, legal. Aí resolveu. Aí as escolas reabrem. A pessoa fala, por que eu preciso pagar uma creche integral? Eu vou pagar meia creche. Exato. Então, aí eu combino com a minha esposa aqui, eu fico meio período aqui, cuido da outra e tal, e aí eu quero home office. Só que aí você tá no home office com a criança. Você não vai trabalhar. A pessoa pode ser muito comprometida, não mas vai. ela vai comprometer tanto o trabalho quanto a relação com o filho ou a filha, porque não vai fazer nenhum dos dois direito. Exatamente, né? exatamente. Então, isso
Tem muito, gente. Tem muito, muito, muito. Então as pessoas acabaram entrando num comodismo da sua vida e querem, né, continuar nesse comodismo. Então é um ponto que a gente está chegando no final do ano, planejando o ano que entra, das pessoas pararem um pouquinho e pensarem nisso, né? Porque e eu acho que esse aí são os conflitos, Sim. né? São os conflitos. Eu lembro que no meio da pandemia, não no meio da pandemia, quase no finalzinho, eu não me recordo o nome do cidadão, mas também se eu recordasse eu não ia falar aqui. O cara fez um post na piscina com um computador. Então ele estava na piscina, no computador falando: olha, o home office, que delícia. Estou aqui na piscina, brincando com a minha filha e atendendo a reunião. Para mim, isso, assim, eu vou usar uma palavra, vai contra a causa, entendeu? Ele É, depõe contra a causa fazendo isso. não, e milhares de likes, isso mesmo. Aí o outro postou uma coisa até assim, no hospital. Gente, no hospital, com o pai internado. Estou aqui, graças ao home office, estou podendo acompanhar o meu pai no hospital. Não, você não está acompanhando seu pai no hospital. Né? Seu pai está precisando de carinho, 100% de Sim. atenção. Não fala que você está lá sentado na frente do computador cuidando do seu pai para fazer gerar like, né? Então as pessoas por essas, né, por essas situações, as empresas eu acho que olham e aí acabam também de forma errada nivelando tudo por Exato, baixo, né? exatamente. Que é uma pena. Eu só vou adicionar mais um exemplo. Esse ano, uma moça fez um post no LinkedIn, era junho, se não me engano. E eu tenho certeza que a intenção dela foi muito, muito positiva, mas também joga Contra a contra a causa. causa. Ela escreveu: empresas, as férias escolares estão chegando e deixem os seus profissionais em home office, facilitem a vida das pessoas. Eu fiquei assim num dilema, Ai, porque eu pensei, eu não vou, né, jogar água no post dela e falar: escuta, não é bem assim. Porque justa esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, esse tipo de crença, né? Uma crença é que faz com que muitas empresas optem por voltar ao presencial, porque no presencial, pelo menos eu já conheço, eu já sei como é que é, a pessoa tá lá o dia inteiro, pelo menos eu sinto que eu controlo, nem sempre controla, mas eu tenho a mas sensação de controle, e a pessoa não vai ficar com o filho nas férias escolares. Então, agora, veja, por outro lado, né, a pessoa, tanto a pessoa que abriu mão da creche, e olha, apesar de eu ser uma grande defensora de novos modelos de trabalho, trabalho flexível, a minha meta é educar o mercado brasileiro para que isso seja uma realidade. Eu não trago uma visão utópica de não, agora cada um faz o que quer, cada um. O trabalho ainda é trabalho, o resultado ainda é resultado. A gente tem que contribuir com o negócio, assim como a gente quer que a empresa contribua com o nosso desenvolvimento. Então eu tiro um pouco esse véu, né, que as pessoas colocaram de que estou em home office, não preciso mais trabalhar. Não é isso. Mas essa pessoa que abriu mão da creche, olha que pena, ela poderia ir até a creche na hora do almoço, ou ela pode levar e buscar, ou ela pode, na hora do intervalo, fazer alguma atividade educacional, né? Fazer algum curso, ou fazer alguma atividade física no almoço rápido, porque aí à noite pode ficar mais tempo com o filho. Então tem tantos ganhos também. O home office ainda oferece o remoto tantos ganhos. Eu vou trazer mais um exemplo, porque isso é muito polêmico e eu vivi isso na pele, eu quero trazer. A gente teve uma discussão grande esse ano de que as pessoas não iam aos escritórios às segundas e sextas-feiras, né? E que líderes acham que é porque não está trabalhando, está tirando day off. é, Eu, Silvia, eu não posso falar por todos os profissionais que preferem ficar em casa segunda e sexta. Eu posso falar por mim e por algumas pessoas que eu já entrevistei. Olha, os 20 anos que eu passei trabalhando no mundo corporativo, pelo menos metade deles, passava 5 horas no trânsito toda sexta-feira à noite para ir para o litoral de São Paulo, e às vezes 5, 6, 7, até 8 horas para voltar no domingo. Então, se eu ainda trabalhasse no mundo corporativo, se eu não tivesse me tornado uma empreendedora e eu trabalhasse em empresa no híbrido, certamente eu pediria para ser na segunda e na sexta-feira, só para não ter que pegar esse trânsito. E claro, trabalharia o normal. dia inteiro na sexta, o dia inteiro no domingo, na segunda, mas viajaria quinta à noite sem trânsito, segunda à noite sem trânsito.
E eu, na verdade, eu continuo indo para o litoral e eu trabalho muito de lá, né? Eu montei o escritório e falei, não, eu tô aqui durante a semana para não pegar trânsito, mas eu tô trabalhando na hora do almoço, eu vou dar um mergulho, por exemplo. Isso tudo para ilustrar, né? Como não tem uma regra, né? As pessoas lidam de formas diferentes com esse fenômeno, com essa possibilidade. E as empresas, aí seria o outro ponto, né? Além de ter políticas, tem que capacitar profissionais e gestores. Profissionais no sentido de, olha, a nosso modelo é esse, você tem que ter responsabilidade de entrega, e eu te contratei para trabalhar para mim de tal a tal hora por dia, e eu espero isso de você. E, por outro lado, líderes e gestores, que além de encabeçarem, né, ou personificarem essa mensagem por parte da empresa, também tem que estimular essa cultura de accountability, porque ficar dando exceção para um é um péssimo exemplo para outros. Então, é um Exatamente. sistema muito complexo de variáveis que interferem no desfecho. Por isso que eu não gosto de atribuir ao modelo, porque são muitas variáveis e todas elas estão relacionadas à mentalidade das pessoas, né? Então, aí falamos sobre desafios, né? Falamos sobre responsabilidade das pessoas, falamos sobre preparo Das tanto empresas, né? né, das empresas, dos profissionais, da liderança. Uma pergunta: se você hoje tivesse a sua empresa, capital próprio, né, com 200, 300 funcionários, né, tivesse que, começar agora, definir o que você adotaria e, ou melhor, quais seriam os critérios que você usaria, né, para adotar um presencial, um híbrido ou um home office? O que que você daria de dica? Porque eu acho que esse é um ponto interessante. Se a gente pensar cada gestor de uma determinada área funcional das empresas que nos ouvem, ele pode usar esses critérios, né, como um momento de reflexão para propor essa política que você comentou, que é importante, né, ser estruturada nas companhias. Então, o que que você faria? Tá. Então, vou pensar nesse cenário, tá? Uma empresa nova com média aí a partir de 200 funcionários. É, Eu seria 100% remoto, com certeza. E eu vou explicar por quê. Quando uma empresa ela é remota ou híbrida, não importa. Se tiver uma pessoa em home office uma vez por semana e ela for híbrida, ela já tem que operar a partir de uma mentalidade remota. tá. Porque o híbrido ele também já impacta muito nas práticas. Então, eu seria uma empresa 100% remoto, sem dúvida. O que eu teria de grandes vantagens? Então, primeiro, eu teria essa mentalidade remote first, né? Eu teria essa mentalidade de uma empresa remota que já elabora os processos todos considerando remoto. Então, a minha captação e entrevista vai ser 100% remota. A minha integração onboarding já vai ser pensada para profissionais remotos. Eu já vou definir todas as práticas de trabalho, já vou ensinar as pessoas a trabalharem de forma assíncrona também, que é muito importante. Eu já vou definir os parâmetros de comunicação e vai ter uma regra. Será uma regra. Será um formato e uma regra que vai atender a todos e todas. O que eu vejo que operacionalmente e em termos de curva de aprendizado é muito superior, porque a operação é muito mais simples quando você tem um modelo de trabalho e você também tem uma curva de aprendizagem muito mais rápida, porque você não precisa trabalhar ali com tantas variáveis. Mais uma coisa, eu também, com certeza, pela questão do custo de ocupação, de aluguel, de escritório, etc., que pode se reverter de várias formas para benefício para funcionário, para capacitação e treinamento, para margem, para preço de serviço, mas que também uma parte desse subsídio pode ser utilizado para que as pessoas se encontrem uma vez por ano, ou que as pessoas se encontrem duas vezes por ano, dependendo aí do tamanho da empresa, ou que haja encontros regionais. Porque isso é um novo, é outro jogo. É outro jogo o trabalho flexível. A gente tem que pensar de outra forma. E eu contrataria pessoas do Brasil inteiro, porque, e você mencionou isso agora há pouco, eu vejo que essa é uma das vantagens, assim, tremendas, tanto em termos de resultado de negócio, quanto de responsabilidade social, poder contratar pessoas em qualquer estado do país. E eu não estou nem arriscando outros países.
Porque aí também existe toda a questão da legislação, que também é desafiadora, e para a gente dar oportunidade para né, os nossos cidadãos, exatamente. Então, você consegue contratar pessoas do Brasil inteiro que trazem uma visão de mundo, uma cultura muito variada, muito plural, e essa diversidade ela contribui muito para a geração de resultados. Também tem o fato de ter uma equipe mais diversa, e a diversidade a gente já sabe também que contribui para o ganho de resultados. E eu também acho que é uma responsabilidade social tremenda, porque muita gente de outros estados do Brasil não vão nunca ter acesso às oportunidades de emprego, renda e desenvolvimento que a gente tem, por exemplo, em São Paulo, vamos pensar o Sudeste. Então, também é uma questão muito bacana de responsabilidade e essas pessoas trabalham muito bem. Esse é um relato que eu tenho ouvido em várias empresas. As pessoas contratadas em outros estados têm uma gratidão, um engajamento com a empresa que tem um trabalho, assim, normalmente brilhante. Então, essas seriam as razões pelas quais eu iria 100% remoto. Quais seriam os meus desafios? E é claro que haveria desafios, né? É o que eu te disse, a gente escolhe qual desafio a gente quer lidar. Os desafios seriam, de fato, essa questão do pertencimento, então eu teria que estimular ações mensais, bimestrais, trimestrais, e quando pudesse reunir as pessoas para gerar pertencimento. Eu teria que me empenhar em construir uma comunidade virtual da empresa, e hoje tem muita gente que faz isso, é muito interessante. Eu gosto de dar o exemplo do LinkedIn. O LinkedIn é uma grande comunidade virtual, então é possível. Só que comunidade virtual não é o pessoal ficar falando de trabalho o dia inteiro no WhatsApp. Você tem que estimular vários outros tipos de interação. E eu investiria muito em treinamento, para ter uma equipe assim de nível alto em termos de tanto de responsabilidade e autogestão, quanto de gestão e liderança, e quanto do que é realmente colaborar, como trabalhar de forma síncrona, como usar esses sistemas de gestão de projetos. Então, esse seria o meu caminho, com certeza. Eu ia te perguntar exatamente do pertencimento, porque eu acredito que seja hoje o maior desafio, porque nós temos aí a nossa geração aí, a geração X, fazendo essa transição do mundo analógico para o digital, né? Mas se a gente vê, por exemplo, os millennials mais jovens, e não os próximos da gente, mas os Sim, mais sim, os mais jovens, quase. né? E quase Z, né? E os centennials, né? Então eu pego pelo meu filho que tem 18 anos, a comunidade dele é praticamente toda virtual. Então ele tem ele participa de várias comunidades virtuais. Então a vida social é muito digital, né? E aí, pontualmente, determinados grupos se encontram em algum lugar e tal, e presencialmente, mas para ele é muito mais natural estar numa comunidade virtual do que para mim, Claro. né? Porque você fala assim, participa de uma comunidade virtual. Eu falo, eu não, eu era daquele que gostou do contato, Claro. né? Que jogava bafo, enfim, Claro. né? E hoje eles estão tudo no Counter-Strike no computador. Então, uma realidade virtual, enfim. Então, eu acho que a tendência a médio prazo, né? Quando os centennials, né? Começarem a entrar no mercado de trabalho e os millennials assumindo os cargos de liderança e a gente saindo de cena pouco a pouco, o pertencimento vai ser mais fácil Do que no hoje. mundo virtual do que hoje. Porque hoje, realmente, nós temos dificuldade de pertencimento do mundo virtual, é um fato, porque nós não vivemos, né, nisso, né? Os millennials próximos da gente também, o meio ali tanto faz, os mais próximos do Centennial já é mais fácil, eu acho que os Centennials, o Z quando vier, e nem falar do Alpha, que acho que ali, né, vai ser tudo digital, mas enfim. Então eu acho que é um ponto que também socialmente, né, os sociólogos aí vão trabalhar bastante, eu acho que essa sensação de pertencimento à comunidade digital pouco a pouco vai ser muito mais fácil. Não sei se vai ser melhor. Isso que eu ia dizer, Eu mais tenho. fácil e mais desafiador, porque É, eu também não defendo que a pessoa viva, e aí talvez seja também pela minha geração, mas eu não acho que a pessoa deva
viver no virtual, né? Tem que ter histórias reais, vida, experiências reais, Sensações, né? sensações, com certeza, sim. Né? E Então não sabemos qual vai ser o positivo ou o negativo. negativo. Mas aí o home office, de novo, ele é só mais um elemento nessa pilha, É. né? Porque são gerações que já nascem entre telas, não Eu, tem se Deus jeito. quiser, eu já vou estar desencarnado, né? Então eu não vou sofrer Com isso. essa geração aí. Só vou observar de É, de longe. longe. É. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Bom, Silvia, a gente está quase finalizando aí o nosso bate-papo, né? Essa 1 hora de conversa. Passa muito rápido, Passa, né? né? Quando Passa é super gostoso, rápido. vai muito rápido, né? Nossa. E a gente termina, aqui o surprise, a gente termina com 3 perguntas para os nossos convidados, sempre as mesmas. Então, a primeira pergunta é o seu aspecto, o momento mais positivo de maior conquista na sua carreira, aquele que se eu te falar, ó, que te dá esse sorriso, fala assim, eu penso a primeira coisa e me dá um sorriso no rosto que você gostaria de compartilhar com a gente. Eu vou falar a primeira que veio à minha cabeça, assim, houve muitas importantes, mas essa liberdade que eu conquistei enquanto empreendedora, para mim isso, e eu tô sentindo isso bastante na pele agora esse ano de 2023, porque é quando eu tô realmente já usufruindo melhor, construindo uma equipe, né? A minha empresa não tem 200 pessoas, tem 4, 5 pessoas que colaboram comigo, não são funcionários, né? São terceiros que me apoiam, mas eu já estou me movendo para minha maturidade profissional como empreendedor. E isso para mim tem sido um. E foi muito desafiador no início. É muito desafiador, né? Então, isso é maravilhoso. Assim, para mim é incrível essa autonomia, essa flexibilidade, essa liberdade é impagável. E o seu momento de maior aprendizado? Uma, uma falha. Hoje, com a sua maturidade, você olha e fala, puxa, ali podia ter sido diferente. Naquele momento foi o melhor que você podia dar, né? Ninguém falha porque quer. Claro. Mas aquele seu momento de maior aprendizado que hoje você pensa e fala, puxa, ali podia ter sido diferente. Era multicoisas. Por quê? E é realmente uma questão de senioridade. Quando eu entrei na empresa, como muitas empresas, havia uma grande pressão por resultado por parte dos franqueados, era um momento difícil. Eu entrei na fase de planejamento estratégico, e existia uma pressão muito grande por parte do grupo, dos outros diretores, e eram outros porque não tinha nenhuma outra mulher. Era justamente o que o marketing vai fazer? O que o marketing vai fazer? Como é que o marketing vai resolver? E hoje não, logo depois na outra empresa que fui trabalhar, que foi a Timberland, eu já tive essa maturidade de falar, o marketing vai entender o cenário, o marketing não vai virar o jogo sozinho, é preciso, né, uma iniciativa sistêmica em todas as áreas. Mas eu acho que na época eu caí muito na pilha, usando uma forma bem coloquial para explicar. E aí eu quis criar uma coisa assim gigante que, nossa, acabou comigo, com a minha equipe, foi super complicado. E depois eu acabei saindo de lá, que me chamaram para uma outra empresa, fui trabalhar em outro lugar. E não fiquei lá para acompanhar. Claro que eu não sabia que eu não ficaria lá para acompanhar, mas era algo que era muito novo para a empresa, que era realmente uma grande digitalização da empresa, tanto muito pela perspectiva do marketing, né? Não estou falando ainda de venda e etc. Mas eu não sei se a empresa estava depois no momento para tocar esse projeto sem ter um sponsor, uma pessoa realmente fazendo acontecer, que era o meu caso. Então, eu teria dado um passo bem menor hoje. Eu teria sido muito mais pé no chão em termos de planejamento e estratégia, naquele momento. E por fim, como você define o seu propósito de vida, o seu propósito profissional, ou se são a mesma coisa? Então, eu não tenho isso numa frase, tá? Eu tenho num conceito que eu demorei muito para entender e é por isso que eu tô aqui hoje. Você me convidou para cá hoje, porque isso eu acho que já transpira em tudo que eu faço. Eu realmente acredito na flexibilidade, eu realmente acredito no equilíbrio, que a gente
Silvia e todos os outros profissionais do mundo devem trabalhar e produzir muito, mas que também têm o direito de aproveitar dos seus momentos de lazer, da sua família, do desenvolvimento pessoal e espiritual. E o meu grande questionamento quando eu trabalhava em empresa era justamente esse. Nossa, mas eu vou trabalhar de segunda a sexta, 15 horas por dia, em sair de casa e voltar. Sábado e domingo Sábado e domingo, também. com certeza. E além de tudo, vou ter que cuidar da casa, e mercado e tudo mais no fim de semana. Que horas eu vivo? Porque eu adorava, amava meu trabalho, mas a gente não pode dizer que o trabalho se reduz, que a Que a vida se vida, reduz ao trabalho. Não é isso. Então, eu sentia muita falta dessa flexibilidade, mas eu não entendia o que era isso que eu queria. E eu não me imaginava empreendendo. Em 2016, eu fui desligada de uma empresa que eu trabalhava, eu passei 8 meses em casa. E foram os melhores 8 meses da minha vida, assim, porque eu tinha um colchão, porque eu não tinha filho também, né, eu não quero ser irresponsável aqui, injusta com as pessoas que têm, que Sim, são claro. arrimas de família, etc. Mas não era o meu caso. Eu reduzi muito as minhas despesas, eu tinha um dinheiro guardado, e eu entendi finalmente o que é ter a gestão da própria agenda, ter autonomia, trabalhar de qualquer lugar. E eu trabalhei muito. Foi quando eu comecei a produzir conteúdo muito no LinkedIn, que hoje me trouxe a Top Voice, foi um ano maravilhoso. E eu acordava às 5 da manhã todo dia para treinar. E eu tinha uma agenda de trabalho. Só que na hora do almoço eu podia ir à feira, eu conseguia cozinhar. Eu descobri que São Paulo tem árvores coloridas no inverno e eu não sabia disso. Então eu entendi ali que eu queria autonomia. E eu fui descobrir no mestrado que o que eu queria era flexibilidade. Então, o meu propósito de vida é ter uma vida flexível que me permita entregar, trabalhar, produzir, mas sem tanto prejuízo ou sem prejuízo à minha vida pessoal, à minha família, ao meu casamento e tudo que eu gosto de fazer. E o meu propósito de trabalho é ensinar o mercado brasileiro a trabalhar com essa flexibilidade. Então, eu acho que eles acabam sendo o mesmo, né? Tem o mesmo elemento, o mesmo conceito, de formas diferentes. Mas fazer a flexibilidade dar certo no mundo, no trabalho no Brasil, para que outras pessoas possam aproveitar, né, e usufruir desse momento tão maravilhoso que eu vivo hoje, que é justamente esse lugar de altíssima produtividade. Eu trabalho muito, mas muita alegria também por poder fazer as coisas que eu gosto, estar com a minha família e fazer meu esporte, etc. Muito legal. E eu desejo de todo o coração que você tenha muito sucesso, né, nessa caminhada. Também compartilho, né, da mesma visão que você. A gente tem que sim colocar nossos dons, nossa vocação a serviço, seja em qual função for. Ter sim o pão nosso de cada dia, certinho, mas também não resumir a nossa vida somente ao trabalho, né? Nós temos que ter o nosso lado pessoal, o nosso lado de desenvolvimento espiritual, independente da crença das pessoas, mas que isso sim faz com que as pessoas sejam pessoas mais humanas, mais sociáveis, né? E com certeza um mundo melhor, né? Então, espero sim que você tenha muito sucesso. Espero que quem tenha ouvido, né, o nosso episódio hoje utilize esses conceitos, esses insights, essa experiência da Silvia para planejar 2024, né? Para que você tenha, assim, um equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional e que uma não interfira na outra e você consiga ter muito sucesso na sua carreira, independente se você está presencial, se você está 100% home office ou se você está em modelo híbrido. Silvia, muito obrigado pela sua presença. Fica aqui o nosso já convite para o ano que vem. Em algum momento vamos pode contar comigo, voltar com certeza. A conversar, né? E um abençoado aí final de ano para você e família, tá bom? Obrigada para você também, foi ótimo. E para vocês, muito obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica TID, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, mas também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí o seu review, como sempre eu leio, respondo a cada um de vocês, seja no inbox, seja nos comentários dos posts. Até o próximo episódio, fiquem com Deus e os meus abraços digitais.